E aí, galerinha do YouTube, beleza? Então, galera, hoje vamos conversar um pouquinho sobre medicina no Brasil, no Paraguai e na Argentina, para tirar a dúvida de muita gente que pensa em fazer medicina nesses lugares, mas não sabe como é custo, como é de se aprender com a língua e se vale a pena mesmo. Então vamos fazer um paralelo entre a galera que faz medicina no Brasil, saber seus custos, saber tempo de curso, como é, e a galera que faz medicina tanto na Argentina, com depoimentos de pessoas que fazem medicina na Argentina e pessoas que fazem medicina no Paraguai, explicando, não é, exatamente isso. Se o tempo de curso é o mesmo, como é o processo de revalida, os custos para quem mora lá, você é bem recebido, é bem aceito. Então, galera, eu me juntei com a Mayara, do @medicando, me juntei com a Karen, do @resumed, e me juntei com a Jéssica, do @diário na medicina, que são pessoas que fazem, não é, medicina fora do país e podem dar depoimentos mais detalhados, mais esclarecidos sobre isso aí. Mas vamos começar comigo, vamos começar com medicina no Brasil. Então vamos lá, galera. Eu faço medicina numa faculdade particular aqui no Rio Grande do Norte e, como toda faculdade particular, você tem um custo, não é? Para quem então tem FIES, para quem não tem ProUni, não é? Ou não faz nenhuma outro financiamento, você tem um custo. Então os custos hoje de uma faculdade de medicina particular no Brasil giram em torno de 6 a 10 mil reais. Tem faculdades até que cobram mais que isso, mas é um custo. Então você reúne aí a família, papagaio, cachorro, para pagar, ajuda, cada um dá 50 reais, 100 reais e vai juntando e vai pagando, né? Então beleza, vamos lá. Para quem não tem condições, que é o meu caso. Galera, aqui o curso do Brasil são 6 anos. Você faz 6 anos, 4 anos na faculdade e 2 anos de internato, não é? E para quem já mora na cidade que já faz o curso, você tem o benefício, digamos assim, de não pagar aluguel, de não pagar alimentação, não é? Não deixa de ser um custo para a família, mas pelo menos é um custo da família, não é um custo seu. Então, vamos lá. Se você faz a sua faculdade no seu local, na sua cidade, você só vai pagar a sua mensalidade e seu transporte. Porque, galera, no curso da gente não é só dentro da faculdade, a maior parte é fora. Você vai para práticas em hospitais, em clínicas cirúrgicas, então você acaba tendo muito deslocamento no decorrer do curso, no decorrer da semana, e você tem um gasto com isso. Mas assim, a galera que tem carro se disponibiliza, divide 3, 4 pessoas, racham combustível e a gente vai, de boa. Então já ameniza mais. Enfim, além dos gastos com o transporte, tem a alimentação, tem xerox, material, né? A alimentação, geralmente, no início do curso, principalmente, você passa o dia na faculdade, é mais aula teórica no primeiro ano, então você tem que se alimentar na faculdade. Você não vai chegar lá de manhã e sair à noite, às vezes 8 horas, 9 horas da noite, sem se alimentar. Então tem o custo da alimentação dentro da faculdade, varia também de faculdade para faculdade, a minha é bem tranquila quanto a isso. Os preços são muito bem acessíveis, tá? Xerox é uma coisa que todo estudante tem. Xerox é vida, na verdade. Você tem um livro que custa 300, 400 reais e a Xerox custa lá 50 conto, aí é bem melhor, né? Então, galera, é isso aí. Então, os custos basicamente são esses: mensalidade, transporte para quem não tem carro e para quem estuda na faculdade particular, que não tem nenhum benefício do governo. Você tem a alimentação e os materiais, não é? Que são pagos. Pronto. Além disso, eu preciso usar jaleco desde o primeiro semestre de aula. Galera, é bom ter importante, porque você vai estudar no laboratório de anatomia e tem que estar com jaleco, tem que estar com o EPI necessário, entendeu? Sapato fechado, calça completamente fechada, jaleco. Então é importante ter jaleco. É importante ter estetoscópio desde o primeiro ano. Galera, é importante também. Não é que você vá usar o seu esteto todos os dias, não.
Na minha faculdade, também, isso varia de faculdade para faculdade, no primeiro semestre nós usamos 2 vezes apenas. Depois eu explico outro vídeo aqui falando como é cada semestre aqui na minha faculdade até agora. Mas aí a partir do segundo você vai usar muito, beleza? Então galera, passo para vocês agora o vídeo das meninas para vocês ficarem sabendo como é medicina fora do Brasil. Meu nome é Mayara, eu tenho 21 anos e eu estudo na Universidade de Adventista del Plata, na Argentina. A minha decisão de vir estudar na Argentina foi uma decisão tomada mais pelo que seria melhor para mim e para minha família, tanto por uma questão de custo, religiosa e pessoal. Quando eu decidi que vinha para cá, eu vi muitos questionamentos, principalmente da parte dos meus professores, e se você está pensando em estudar no exterior, já tem que estar preparado para isso, porque além da distância, deixar tudo para trás, o preconceito que nós estudantes e médicos formados no exterior sofremos ainda é um dos maiores problemas. Quem me indicou à universidade foram amigos que já estudaram ou estavam estudando aqui. Eu vim conhecer, me encantei, achei o lugar maravilhoso. Eu já conheço o ensino e a competência adventista. Quando você for escolher a sua universidade, pesquise antes. Fale com pessoas que estudaram, que estudam lá. Se possível, vá conhecer, porque assim você evita qualquer tipo de surpresa. A cidade onde eu moro se chama Vigia Libertador São Martín. Ela fica no interior de Entre Rios. A cidade é bem pequenininha, foi construída toda em volta da universidade e do hospital. Então tudo aqui é para os universitários e para as pessoas que vêm ao hospital. São pessoas bem receptivas, principalmente o pessoal da universidade, os professores. São aquele tipo de gente que te leva para almoçar em casa, sabe? Tem muitos projetos de apoio, tanto emocional como material. Se você está precisando de um colchão, de uma roupa, alimentação. Eu não posso falar sobre o resto da Argentina, mas aqui onde eu vivo é um povo muito querido, que te fazem sentir em casa. Aqui na minha universidade são 7 anos de estudo. Esse último ano a mais, no caso o 7º ano, é um ano que a universidade te dá a oportunidade de voltar ao Brasil, de fazer as suas práticas, que é basicamente um internato. O que eu acho muito bom, porque depois de todos esses anos longe, você tem a oportunidade de viver o que é medicina brasileira antes de fazer o revalida. Na minha sala tem entre 80 e 90 alunos, as aulas teóricas nós fazemos todos juntos e depois nos dividimos em grupos práticos de 8 a 9 alunos. Eu diria que 70% dos alunos são brasileiros e os outros se dividem entre argentinos, outros países da América do Sul, dos Estados Unidos. O método de estudo é o tradicional, os nossos professores são bem participativos, eles se envolvem mesmo com nossos estudos, sempre estão preocupados como a gente está indo e se a gente tem alguma dúvida, sempre estão dispostos a responder. A medicina na Argentina ela é muito parecida com a medicina no Brasil, então o ensino acaba sendo praticamente o mesmo. Eles enfocam muito em coisas atuais aqui na Argentina, como também coisas do Brasil, principalmente pela grande quantidade de brasileiros que estudam aqui. Para você ingressar na universidade, você precisa realizar uma prova eliminatória, que é basicamente um vestibular. A prova pode ser feita tanto aqui na Argentina, como também em cidades selecionadas no Brasil, como nos estados de São Paulo e no Pará. Um medo que eu tinha e que a maioria das pessoas tem antes de vir para cá é o espanhol. Eu vim para cá sem saber nada e em questão de dias eu já estava familiarizada com a língua. No primeiro ano, a faculdade oferece aulas de espanhol como uma matéria e isso ajuda muito na parte da gramática. O que me ajudou muito também foi comprar todos os meus livros em espanhol, mas o principal mesmo foi a convivência, a conversa. No primeiro ano que eu estive aqui, eu morei no internato da faculdade com 2 argentinas. Isso foi o ponto principal para afirmar o meu espanhol. Para uma pessoa que mora sozinha, o custo de vida entre alimentação, aluguel, contas, água, luz pode gerar em torno de 13.000 pesos, que daria mais ou menos 1.800 a 2.000 reais. Porque só o aluguel de uma casa, de um apartamentinho aqui, custa em torno de 1.000 a 1.300 reais. A minha faculdade é privada, eu pago de mensalidade mais ou menos uns 2.600 reais. Não é uma das mais baratas na Argentina, mas ainda assim nem se compara com os preços no Brasil. Então o total seria de mais ou menos 4.500, 4.800 reais por mês. Muitas pessoas também têm dúvidas sobre como funciona o envio de dinheiro do Brasil para a Argentina.
tem pessoas aqui que fazem esse serviço de câmbio, que você pode depositar o dinheiro para a conta delas no Brasil e você recebe ele aqui, ou em mãos ou na sua conta. O que eu faço é que eu uso muito cartão internacional, porque apesar de ter a taxa do IOF, elimina muita dor de cabeça. Eu tenho sorte dos meus pais morarem perto da fronteira, então quando eu estou precisando de dinheiro, eles atravessam a fronteira do Brasil com a Argentina e ali no banco eles depositam o dinheiro na minha conta. Bom, tudo isso que eu falei é sobre a minha universidade, a cidade onde eu vivo, e se você quer saber mais, você pode estar entrando no site da universidade, no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo. Lá eu estou sempre postando novas informações e qualquer dúvida é só me chamar no direct. Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Karen Ludmilla, eu sou a dona do perfil @ResMed do Insta, tá? Também sou medtuber, que nem o Bruno. Eu tenho 20 anos e atualmente eu curso Medicina na Universidade de Buenos Aires, na UBA. Hoje eu vim esclarecer um pouquinho pra vocês como é o curso de Medicina aqui na minha faculdade, como é viver aqui na Argentina. Espero que vocês gostem do vídeo, que aclare as dúvidas de vocês e que ajude a tomar a decisão final de vir pra cá, tá, gente? A UBA é uma universidade incrível, assim, foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida de vir pra cá e eu sou muito, muito, muito feliz. Então, enfim, é isso, eu espero que ajude e é isso, vamos pro vídeo. Começando pela maior dúvida dos estudantes, que é a questão do custo de vida. Gente, o custo de vida varia muito conforme o estilo de vida individual que cada um de vocês tem. O custo de vida geralmente fica entre 2 e 3 mil, eu fico entre 2 e 3 mil, mas assim, sempre tem gente que consegue gastar um pouco menos ou sempre tem gente que consegue gastar um pouco mais, porque depende muito do lugar que você faz suas compras mensais, por exemplo, se você usa muitos transportes, de onde se você sai bastante, o que você compra e assim, quanto custa também sua moradia, porque às vezes você divide a pé, então você consegue baixar bastante o custo de moradia. Outras pessoas não dividem, então já fica um pouco mais alto, porque a média de moradia aqui é 2 mil reais o preço dos apartamentos. Então é legal você dividir com 1, 2, 3 amigos, enfim, para poder baratear os custos e ficar mais acessível para todo mundo. Outra coisa importante aqui é que, gente, a qualidade de vida aqui é alta, tá? Aqui as coisas funcionam bastante, o transporte público funciona, eu sempre ando tudo de metrô e de ônibus, consigo fazer tudo. A saúde funciona, aqui é muito seguro, tá? Tem muito policiamento, tem muita polícia na rua sempre. Claro que você tem que tomar cuidado onde você anda, mas em geral as coisas aqui funcionam bastante, é bem seguro, o transporte, saúde, é tudo. Outra dúvida bastante recorrente que eu recebo pelo Instagram é a questão da língua, tá? Se é difícil aprender espanhol. E não, gente, eu não achei difícil, na verdade, porque eu fiz um curso de espanhol online no Brasil. E assim, a dica que eu dou é se você tem condições de fazer um curso online. O que eu fiz foi aqui pelo YouTube mesmo, de graça. Sempre tem vídeo aqui do pessoal dando aula de espanhol. Mas se você tem a oportunidade de fazer um curso online, mesmo que seja pago ou um curso presencial, faça porque é importante, tá? E também quando você chega, mesmo que você saiba, a prática acaba sendo na rua mesmo, falando com as pessoas, enfim, lidando com o cotidiano, lidando no dia a dia, certo? Mas o que ajuda muito é ler livros e reportagens em espanhol e fazer resumos. Era isso que eu fazia na época que eu tava aprendendo. Eu tenho uma gramática também, deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui, que eu faço estudos diários todos os dias e todos os dias eu leio dicionário também, porque ajuda bastante, vejo filmes, vejo séries, boto legenda em espanhol, áudio em espanhol, enfim. Você tem que estar praticando sempre. Aprender um idioma não é só você estudar e quando você chegar no país você deixar de estudar, porque muitas vezes a gente acaba pegando gírias e não se acostumando a falar certinho. Então, assim, é importante você lá ler e você assistir coisas e você ouvir, conversar com as pessoas e estar um estudo constante. Mas não precisa ter medo que não é esse bicho de 7 cabeças, é só se dedicar que você pega fácil. Em questão de receptividade dos argentinos e receptividade no próprio país, eu nunca tive problema por ser brasileira, acho os argentinos bem respeitosos. Claro que sempre existe um ou outro
que fala alguma coisa, principalmente na questão do futebol. Mas, assim, eu acho que eles são muito respeitosos e também acredito que é uma questão de respeito mútuo. Se você respeita as pessoas, elas vão te respeitar. Então, eu acho eles, sim, muito receptivos. Eles só são um pouquinho mais fechados que os brasileiros. Então, talvez isso dê um estranhamento, porque a gente chega, vai falando e faz amizade rápido e eles não. Isso é um pouquinho mais distinto. Mas, com paciência, você constrói uma relação boa e afetiva. Sobre a prova do Revalida, que é a prova necessária para fazer para revalidar o diploma no Brasil, caso a pessoa saia daqui e queira voltar para o Brasil, eu não penso em fazer porque eu não tenho pretensão nenhuma de voltar a trabalhar no Brasil, de voltar a viver no Brasil. Porém, a UBA tem um índice muito alto, tá? 70% das pessoas que se formam lá e fazem o Revalida e aprovam. É um dos índices mais altos da Argentina. E assim, eu acredito, gente, que é só mais uma prova na vida de tantas que a gente terá que fazer. Então, se você quer fazer, é importante você se preparar pelas provas antigas, tá? Atento às novas informações, estudar. Sempre tem uns cursinhos também que faz... cursinho específico para preparação para a prova do Revalida. Então, enfim, se você tem essa pretensão de voltar, se prepara antes, tá? E estuda bastante, que eu tenho certeza que você terá êxitos. Sobre tempo de curso, o curso de medicina aqui é, em média, feito em 7 anos. Existem pessoas que fazem em menos, que conseguem adiantar algumas matérias dentro dos ciclos e assim concluir mais rápido. E existem pessoas também que fazem em mais tempo. Se você perdeu alguma matéria, perdeu algum ano, e tiver que recursar e se atrasar um pouco, ou você trancar a faculdade em algum período, enfim. Mas a média do curso é 7. E por fim, para finalizar minha participação, eu queria deixar uma ressalva. Muitas vezes as pessoas olham para medicina aqui na Argentina como medicina sem vestibular. Gente, isso é uma coisa muito... Se coloca muito um estigma sobre isso de que medicina sem vestibular é medicina fácil. Gente, o vestibular não é nem de longe a coisa mais difícil do curso de medicina, tá bom? Se você aí no Brasil tem o vestibular e faz e passou, isso não vai te fazer mais médico ou melhor médico do que eu que vim pra cá e não tive que passar pelo processo do vestibular. Até porque o fato de não ter vestibular não significa que não existe processo de ingresso. Existe sim, só que é um processo diferenciado e um processo mais justo, porque você tem 6 matérias, se você aprovar nas 6 matérias, você entra no próximo ciclo da faculdade, independentemente de quantas pessoas estão ao seu redor tentando entrar também. Não existe essa coisa de eu preciso fazer melhor do que fulano. Não, você precisa fazer a sua parte. E assim, se você quer vir pra cá, pesquise sobre a UBA, é uma universidade muito boa, ou qualquer outra da Argentina que você queira vir. Se você quer estudar medicina fora, pesquise bastante, se informe, veja a experiência de pessoas que já vieram e saiba que é uma experiência incrível fazer intercâmbio, principalmente na época da faculdade, tá? É um amadurecimento sem igual, porque é tudo... você cresce muito com o ser humano, porque tudo é você que tem que resolver. E assim, é uma imersão em uma nova cultura, uma nova língua, um novo país, pessoas diferentes. Então assim, abre muito a sua cabeça. Quando você sai do Brasil, quando você mora em outro país, você vê que o mundo é enorme, você vê a qualidade de vida que é distinta, você vê tudo. Então assim, se você quer vir, eu digo pra você que venha. Agora venha preparado, tá? Venha, se jogue aqui, tá? Não venha com essa coisa de ai, quero fazer tudo com brasileiro, ai, quero ficar no mercado brasileiro, quero fazer as coisas brasileiras, comer as comidas brasileiras. Não, se jogue na Argentina, se jogue no Paraguai, se jogue no Chile, na Rússia, no país que você tá indo fazer medicina, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo! E qualquer coisa já sabem, sigam lá no Resumed, onde eu sempre tô postando coisa da UBA, tá? Tchauzinho! Meu nome é Jéssica, eu tenho 29 anos, sou do Rio de Janeiro e eu estudo medicina no Paraguai. Eu estudo na Universidade Sul-Americana, que fica em Pedro Juan Caballero, que faz fronteira seca com Ponta Porã, que fica em Mato Grosso do Sul. Por ser fronteira seca, é muito fácil a travessia de Brasil-Paraguai. Não tem nada que delimita que você está no Brasil ou que você está no Paraguai. É só uns totens assim que fica no meio do caminho, você atravessa e é muito fácil o acesso. Bom, por esse fácil acesso, parece uma cidade só, sabe? Então, é uma demanda bem grande de brasileiros e paraguaios de todos os lados. E aqui é uma cidade comercial, então tem um monte de brasileiros que vêm aqui para poder comprar. Além disso, a demanda de brasileiros que vêm para poder estudar é muito grande. Eu posso dizer que na minha faculdade está uma média de 90% de estudantes são brasileiros.
Eu mesma não conheço paraguaios ainda, já vi assim no corredor um ou outro, mas eu vejo falando português. Acredito que por isso eu não tive dificuldade em adaptação, já que eu ia em todo lugar e as pessoas falavam em português comigo. Hoje eu posso dizer que a minha dificuldade está sendo em aprender a falar o espanhol, porque na faculdade eles falam em espanhol, eles dão aula em espanhol, os slides, os livros, tudo em espanhol e as provas também. Então você precisa se adaptar rápido ao espanhol. Na secretaria e ali na faculdade com os funcionários, eles sabem falar português com você. E se você tenta falar em espanhol, eles jogam o português para você, sabe? Então assim, para mim tá sendo uma dificuldade aprender o espanhol, pela facilidade do português aqui com os paraguaios. Então eu me adaptei muito rápido ao lugar, sabe? Meu curso dura 6 anos, sendo o último ano é o internato. O ensino na minha faculdade é tradicional e o curso é total integral, então eu estudo o dia inteirinho. Eu tenho professores brasileiros na minha faculdade e eu também tenho professores paraguaios. Como na minha sala tem só brasileiros, o meu professor, ele fala em português. Claro que a faculdade exige que você aprenda e que você escute o espanhol. As provas são em espanhol, como eu já disse. Mas, para facilitar a nossa vida ainda mais, os professores que sabem falar português, eles falam português com a gente. Hoje, minha faculdade custa 1.520.000 guaranis, que dá em torno de R$ 1.085. O que acontece? A gente depende muito do câmbio. E se o câmbio estiver ruim, a faculdade aumenta. E o câmbio hoje em dia está ruim, então eu estou pagando esse valor. Quando eu cheguei aqui, eu pagava 700 e pouco, não pagava nem R$800 de faculdade. Claro que eu pagava menos, eu pagava 1.300.000 e pouco, mil guaranis. Com esse ajuste que tem anual e com o câmbio ruim, eu tô pagando 1.000 e pouco. Se o câmbio tivesse igual de quando eu cheguei, eu com certeza estaria pagando uns 800 e poucos reais. Então, assim, vale muito a pena em questão de custo. Eu dou uma média de 2.000 a 3.000 reais hoje para viver aqui. Como essa demanda de alunos brasileiros chegando, os custos na cidade aumentaram. Um pouco antes de eu chegar, os custos estavam de R$1.000 a R$2.000. Hoje já aumentou para R$2.000 a R$3.000. Então, assim, eu acredito que a tendência é só aumentar. Aqui é uma cidade muito pequena, então os moradores daqui estão tentando usar os estudantes como a fonte de renda deles. Então, o custo aumentou bastante. Os aluguéis variam de 700 a R$1.000, depende muito da casa, depende muito da localidade. E assim, depende se você vai morar sozinho ou se você vai dividir. Eu sempre aconselho vocês a dividir a casa, porque se você divide igual no meu caso, eu pago R$820. Então, se eu dividir com alguém, eu pago 400 e pouco. Então, vale muito a pena você dividir. No supermercado é bem barato. Eu gasto 300 a 400 reais de supermercado. E é isso que eu disse, se você dividir, fica melhor ainda, sabe? Tem vários restaurantes aqui para estudantes que custam 5 reais, 10 reais. Comer à vontade e a comida é bem boa, sabe? Eles fazem pacotes mensais pra gente. Então, para quem mora sozinho, não tem tempo para cozinhar e tal, vale muito a pena vocês fazerem esses pacotes. O que eu acho ruim aqui é você se locomover. Aqui só existe táxi, não tem mototáxi, não tem ônibus. Então, assim, vários estudantes aqui ou tem carro ou tem moto. Eu comprei uma motinha agora e é super baratinho você comprar uma moto. Tem gente que acha 400 reais uma moto velhinha que anda, sabe? E eu, no meu caso, eu comprei uma motinha que custou 800 reais. Então, assim, super vale a pena você ter uma moto. Aqui é bem louco o trânsito, tipo, é moto pra tudo quanto é lugar. E tem muito pouco sinal, mas você vai se adaptando, sabe? A gente até brinca que parece a Índia aqui. Mas você vai se adaptando ao lugar. E como eu disse, é muito fácil você se adaptar aqui. Tem muitos brasileiros e os paraguaios falam em português, entendeu? Eu não tive experiências ruins com paraguaios, eu tive experiências ruins com casa. Tem muita casa velha aqui. Como eu disse, é uma cidade que está tentando crescer com os estudantes. Então, assim, agora que está começando a aparecer casas novas. Então, a primeira casa que eu morei era muito velhinha e eu tive problema com a casa. Então, isso eu achei um pouco de dificuldade, porque como eles são muito interessados em ganhar dinheiro em cima de você,
alguns deles acabam, tipo, tentando te extorquir aqui, entendeu? Então você tem que vir muito ligado nisso. Eu não vim com assessoria nenhuma, eu vim contando com a ajuda de um amigo que ele achou uma casa pra mim e fez a matrícula na faculdade. O restante eu fiz tudo sozinha. A imigração eu fiz sozinha, eu não precisei de assessoria nem nada. Então, assim, dá super pra você fazer toda a sua documentação sozinho aqui. Pra essa sua chegada, você precisa fazer essas documentações. Você tem um custozinho a mais. Então, bota aí uns 2.000, 3.000 reais a mais pra fazer essa parte de documentação. Depois de 2 a 3 mil reais você consegue viver aqui tranquilamente. E agora, com um ano aqui, eu posso dizer que tá sendo uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Gente, não é só a realização do meu sonho que tá acontecendo aqui. É uma experiência de vida, sabe? Eu conheço pessoas do Brasil inteiro. Eu conheço gente do Acre, da Bahia, de Pernambuco, de São Paulo, Minas Gerais. Então, assim, tem uma mistura de cultura não só dos paraguaios, mas de brasileiros que vivem aqui. Então, eu sou rodeada de brasileiros de tudo quanto é lugar do Brasil. Isso é muito legal. Eu não tive medo de largar tudo e vir pra cá, sabe? Eu tinha medo de ficar longe da minha família. Eu sou muito apegada à minha família, mas eu acho que você consegue, com o tempo, lidar com a saudade. Desde que você tenha na sua cabeça o seu real propósito aqui. E você vai aprendendo a lidar com a saudade, sabe? Estar aqui depende muito do seu foco, da sua determinação. Você tem que ser determinado. E você tem que aprender a balancear as coisas, sabe? Não deixa de se divertir também. Curta a experiência, e como eu disse, é única estar aqui. E também foca na sua faculdade, foca no seu futuro, foca em aprender. Eu tenho certeza que se você der o seu melhor para aprender, o Revalida vai ser o menor dos seus problemas. Eu mesma não penso muito no Revalida, porque muita coisa eu acho que ainda pode mudar, sabe? Eu não me arrependo de ter escolhido o Paraguai, eu não me arrependo de ter escolhido a Universidade Sul-Americana. Eu sou um pouco suspeita de falar sobre o Paraguai, porque eu sou uma pessoa que eu me apaixonei por esse lugar. Tenham gostado, tá? Um pouquinho aí do que eu falei sobre o Paraguai, assim como eu gosto de morar aqui.